Olá, no programa Pauta Especial de hoje vamos falar sobre a influência dos aparelhos eletrônicos na vida das pessoas. Também vamos falar sobre a paralisia facial, um problema que causa a perda dos movimentos dos músculos do rosto. E vamos contar um pouco da história da Associação Teatral das Alagoas, a ATA, que completou 61 anos de existência. O uso de aparelhos eletrônicos está cada vez mais presente no cotidiano. Para quase tudo existe um aplicativo hoje em dia. E com isso as pessoas vão ficando mais dependentes dos smartphones, dos tablets, dos computadores. Bem utilizada, a tecnologia pode trazer muitos benefícios. O problema é que tem gente que exagera. Isso pode afetar a saúde e a vida em sociedade. A psicóloga Anielke Nóbrega está aqui comigo no estúdio e vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Bom, seja bem-vinda ao nosso programa. Vamos começar falando essa questão do uso excessivo dos aparelhos eletrônicos. Já é considerado um transtorno mental, inclusive. Isso, Luiz. Eu que agradeço, né, o convite de vocês para estar discutindo um pouquinho, debatendo essa temática que é tão atual. E ela tomou uma proporção tão significativa que em 2013 ela foi inserida no quadro de transtornos mentais. Então, se a gente não tem cuidado mediante ao tempo, a como tu faz uso das redes sociais, da tecnologia de um modo geral, ela pode vir a se tornar um transtorno. Dá para comparar, por exemplo, com o vício em álcool, com o vício em drogas? Dá para fazer esse comparativo? Sim, algumas pesquisas recentes já nos trazem que as áreas cerebrais afetadas que atinge a dependência de internet é a mesma que faz a proporção de acontecer as dependências químicas, de uma certa forma. E o que está por trás disso é uma palavrinha que a gente chama de impulsividade, né? A falta de controle em relação ao que tu quer fazer. Então, a tecnologia ela chegou para a gente poder ter acesso a alguma coisa para ontem. Então, enquanto antes a gente tentava buscar um livro até chegar, pegar esse livro, procurar no índice, a página, a gente clica e a gente acessa aquela informação de forma muito imediata. Então, isso também é um benefício bem significativo. Mas o quanto a gente faz uso disso? Se a gente faz de uma forma negativa, então acaba trazendo algum dano. Pois é, antes de a gente começar essa entrevista, você até falou uma coisa interessante, uma reflexão. Você já parou para pensar quanto tempo você fica conectado? Acho que é esse o ponto, na verdade, né? Quando é que eu começo a perceber que o meu tempo de conexão pode estar causando um possível vício? Uma coisa que você pode estar observando é o que as pessoas estão falando a teu respeito em relação a isso. Por exemplo, você está em casa e aí você recebe a cobrança de algum parente. Porque às vezes você está na refeição, vocês estão parando para a hora do almoço e está todo mundo na mesa com o telefone do lado. Então isso é uma orientação que a gente passa para os pais. Então o modelo que eles passam para os filhos deve ser do tipo, eu não quero que você use o celular durante as refeições, então eu também não posso usar. Se a gente para um pouquinho para observar, a gente vai para um restaurante, a gente vai para um barzinho e qual é o objetivo? Se divertir, se descontrair e as pessoas ficam o tempo inteiro conectadas, né? As pessoas interagem virtualmente com gente que está no Japão, mas eu não vou interagir com quem está do lado. Acontece muito isso, né? Bastante. Aliás, isso é mais frequente do que se imagina, é até meio chato. Você está conversando com uma pessoa e ela está no tempo todinho mexendo no celular. Então aí é que deve ligar o alerta. Com certeza. E se a gente parar para pensar, na nossa convivência diária, às vezes a pessoa está na sala do lado ou ela está no mesmo ambiente que eu. E eu faço um contato de um bom dia, de um cumprimento virtualmente, quando eu poderia ter esse acesso presencial. Que a importância da relação, e aí envolve a questão do você chegar junto. Gente, é muito diferente um abraço presencial de um abraço virtual, então. Com certeza. Inclusive, assim, o contato físico é importante para o ser humano, né? Sim, e as relações afetivas, de um modo geral, elas acabam sendo prejudicadas por esse alto índice que as pessoas estão tendo em relação às redes sociais. Porque você começa... Se você tem uma dificuldade, você é um pouco mais tímido. Então, você começa a ter amigos virtualmente, porque você não precisa ter um certo contato.
né? E você pode criar a identidade que você quer. E aí vem o lado perigoso da tecnologia. Você cria um fake, você cria um avatar, como eles costumam chamar nessa linguagem técnica, de alguém, de uma pessoa que você não é, de uma identidade que você gostaria de ser, mas que para ser aceito naquele grupo, para fazer parte, você acaba criando e você vive uma fantasia que não é a real. Você vive uma vida que não é sua. Exatamente. Isso pode atrapalhar todo o resto da vida, na verdade, né? Exatamente. Como é que a pessoa fica de olho, então, assim, nessa questão desses sintomas? Você falou que o primeiro sintoma de um possível vício é o meu comportamento com a tecnologia, com os aparelhos tecnológicos. Mas o que é que mais está envolvido aí? O tempo é uma outra sinalização bastante importante da gente começar a observar, não só na gente, mas no outro também, porque são só mais 5 minutos. E os 5 minutos inviabiliza de você sair para jantar no horário marcado com as pessoas ou até nem sair para jantar. Você começa a ter alterações de sono porque você precisa ficar cada vez mais tempo conectado. Dores musculares em relação à postura. Tem pessoas que estão começando a ter problemas sérios em relação à mão, né, a própria articulação do movimento que tu faz. Problemas em relação à audição, à visão. Problemas no humor. Tem pessoas que ficam ansiosas demais também quando não conseguem ter acesso à internet. Uso de substâncias, problemas alimentares. E uma coisa que chama muita atenção. Muitos jovens, eles fazem uso da internet do tipo, como é que eu faço a dieta tal? E aí eles começam a entrar em alguns blogs que é o que a gente chama de anamia, que é de anorexia e bulimia. Então começa a desenvolver, e a adolescência é uma portazinha de entrada para a gente desenvolver esses transtornos alimentares. Como eu faço uso da substância A ou B? Então eu começo a aderir no mundo das substâncias químicas. Da automedicação. Isso. E um problema bem frequente e atual também, hoje em dia, é a automutilação. Muitos jovens, eles acessam a internet para saber como se automutilar. E isso hoje em dia virou até uma forma de competição. Eu não sei se você já chegou a acessar alguma coisa sobre isso, mas crianças, adolescentes, eles fazem alguma disputa do tipo, um exemplo vamos pegar o gelo na mão e verificar quem consegue ficar mais tempo com esse gelo na mão. Só que eles colocam sal e o gelo. Só que você ficar segurando isso por mais tempo, você queima a mão. Tu vai queimar a mão. Usar desodorante na perna, fazer uma fricção dele bem próxima. Isso vai causar uma queimadura e pode causar uma queimadura de 2º grau. Mas para eles é um máximo, porque eles estão medindo o tempo. E aí a ideia da gente parar um pouquinho, orientar esses pais, porque tem alguns pais que entram nessa vibe junto com os filhos, no sentido de você está trazendo um mal para o teu filho e parar também para observar que ele precisa ser visto pelas pessoas de uma forma mais assertiva. Ele não precisa ter um ganho de ser aceito se machucando, né? Senão daqui a pouco ele vai estar fazendo outras coisas que vai estar correndo um risco muito maior. Isso pode trazer risco de morte. Inclusive, você me falou agora, eu me lembrei de um vídeo que circulou na internet de uma brincadeira da asfixia. Se eu não me engano, teve problema sério com isso. Então, de fato, na verdade, a tecnologia, no caso de criança e adolescente, o pai tem que ficar mais alerta. Aí cabe aos pais, cabe à escola, cabe a todos, na verdade. Exatamente, essa manutenção. Então eu sempre oriento os pais, se tiver até 10 anos, o filho tiver até 10 anos, não é indicado que tenha computador ou TV no quarto. Uma criança de até 5 anos, mais ou menos, o ideal é que ele faça uso apenas de 1 hora diária. E 2 horas antes de ir dormir, desliga totalmente. Essas crianças também de 5 até uns 10 anos, eles precisam de uma atenção redobrada, porque eles podem estar expostos a alguma coisa na rede, de pedofilia e tal, e aí isso precisa ter um certo cuidado maior. E crianças bem menores, que a gente visualiza muito no carro, do tipo, tá na cadeirinha, e aí a gente liga um aplicativo de qualquer um, da Dora. Já sai brincando o joguinho ali. Exatamente. Já nasce sabendo, né, essa geração nova. Essa aí é a nossa atenção maior, porque a criança até 1 ano, se ela for muito estimulada, ela pode vir a ter alguma sequela a nível neurológico. Então é interessante que até 1 ano se evite ou se proíba realmente o acesso das crianças com a tecnologia. No fim das contas é preciso ter muito bom senso, na verdade. Isso, essa é a palavra-chave. Um primo meu, ele
acabou com a privacidade virtual na casa dele. Então, os 2 filhos adolescentes dele, eles têm o celular constantemente monitorado para evitar justamente esse tipo de coisa. O cyberbullying é uma coisa muito séria. Isso. E a questão da rede de pedofilia também é uma outra coisa muito séria, que se for deixado aberto, pode causar danos muito graves para o desenvolvimento da pessoa. Aí você me falou no começo da nossa conversa que o vício em tecnologia é considerado um transtorno mental. Esse vício, ele pode trazer transtornos mais graves ainda? Sim, é o que nós chamamos das comorbidades, né? Então, de repente, você não tem um controle em relação à internet e aí você pode ter algo vinculado à agressividade, que é o transtorno explosivo intermitente. Você não consegue controlar a tua raiva, a tua frustração, porque você não acessou a internet. Porque o seu colega, simplesmente por alguma razão, desconectou, teve algum problema lá e aí ele fez com que você acabasse ficando sem internet. Você fica com uma fúria tão intensa que você sai xingando, batendo as pessoas. Tem outras que desenvolvem depressão, porque não tem acesso também. Outras pessoas acabam tendo problemas de ansiedade, de várias esferas, então ansiedade social, uma fobia específica, né? Tem algumas outras pessoas que a nível biológico, elas ficam extremamente estressadas, porque elas não conseguem lidar com o fato de que naquele local que eu estou, o Wi-Fi não pega tão bem. Tem outras pessoas que também acabam tendo problemas e a falta da internet leva a buscar uma outra coisa que venha proporcionar prazer. Então eu posso entrar na substância química, enfim, são vários. Bebida, droga e por aí vira aquela bola de neve, né? Transtornos alimentares, enfim. É preciso, em determinados casos, que haja de fato um tratamento, a pessoa realmente tenha que como se faz com pessoa em drogadição, que internar ou pelo menos ter um acompanhamento psicológico, algo do tipo? Isso é preciso às vezes? Olha, na nossa situação atual, no nosso sistema de saúde, a internação ainda não acontece, né? Não de forma correta, porque a gente nem tem o que nós chamamos aqui de hospital dia, onde esse paciente ficaria e tal, receberia as orientações. Mas é interessante que ele faça um acompanhamento de psicoterapia, mas combinado com medicação muitas vezes. Então, o psiquiatra, muitas vezes, eles precisam ser acionados para que ele possa vir, através da medicação, a gente tentar controlar um pouco mais essa impulsividade, porque a impulsividade, ela não só tem a característica do comportamento, né? Então, a terapia, ela vai poder orientar nessa fase de como eles controlar, de resolver melhor os problemas de outra maneira, que não seja buscando sempre a mesma forma, que é buscar a internet, mas a medicação também se faz necessária. Então, no fim das contas, o segredo é o equilíbrio, né? Exatamente. Você precisa, em tudo na nossa vida, a gente precisa ter essa habilidade. Até onde eu posso ir, né? E eu sempre costumo dizer que a gente precisa ter 3 alternativas diante da mesma problemática. Então, eu só tenho como resolver o meu problema acessando a internet. Vamos tentar criar mais 2 alternativas? Isso, de repente, pode proporcionar um bem-estar melhor. Lembrar que antigamente as pessoas viviam sem internet, né? Exatamente. Existem outras opções também. Para a gente finalizar essa nossa conversa, quais seriam as recomendações que você poderia dar para que seja possível, aí eu até abranjo, não só os pais, mas as pessoas de modo geral, para que seja possível usufruir da tecnologia sem prejuízo? A palavra-chave é o bom senso de cada um. E começar, cada um, observar e olhar para si do tipo, o que eu estou ganhando? Eu vim para me divertir, eu estou atingindo a minha meta? Será que com o celular eu não teria essa mesma diversão? Em casa eu não precisaria estar aqui no restaurante, na balada com os meus amigos? E lembrando também que a gente, usando o bom senso, a gente vai evitar algumas coisas. As selfies, hoje em dia, estão causando inúmeros problemas sérios, levando até algumas pessoas a óbito. Então, é interessante que a gente faça uso das redes sociais, da tecnologia como um todo, porque ela veio para agregar, mas de uma forma sensata. Ok, então, doutora Nielke Nóbrega, psicóloga, muito obrigado pela sua presença no nosso programa, pelo papo, seja sempre bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Bom, depois do intervalo eu converso com o neurologista Aldo Calaça sobre as doenças que causam a paralisia facial. Até já.